As funções, como já foi dito, podem ser representadas de três formas: numéricas, algébricas e graficamente. Então, agora nós vamos ver como nós podemos representar uma função graficamente. Uma função graficamente. Nós estamos falando da habilidade EF09MA06. Então, como que eu vou representar uma função graficamente? Ou seja, a própria palavra já fala. Eu vou ter que atribuir valores para que eu possa encontrar um gráfico. Mas atribuir valores para onde e como? Então, nós vamos tentar responder essas perguntas para vocês. Primeira coisa, nós vimos que foi dada uma função. A nossa função principal é y igual a x mais 1. Essa é a lei de formação que nós recebemos, ou seja, é a nossa função. Y igual a x mais 1. Então, tem que deixar bem frisado que essa é a nossa função. Só que daí, eu escrevi y é igual a x mais 1 para x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 1 e x igual a 2. Então, eu atribuí esses valores para construir o meu gráfico. Eu posso colocar qualquer número? Pode, é claro que pode. Só que para facilitar a nossa construção do gráfico, eu atribuí esses valores menores. Mas você pode colocar os números que você quiser na hora de construir, então, a sua tabela. Aqui eu fiz uma tabela de x e y, ou seja, o y vai estar em função do nosso x. Como assim? Eu disse que o x, ele vale quanto? Menos 1. Então, x vale menos 1. Depois, o x vale 0. Depois, o x vai valer 1. E, por último, o nosso x vale 2. Então, esses foram os valores atribuídos para x. Agora, o que eu vou fazer? Usando a minha função, eu vou achar um valor numérico. Como? Olha, eu vou copiar y é igual a x mais 1. Eu tenho que encontrar o y, porque o y está dependendo do meu x. Então, aonde tem o x, eu vou substituir por menos 1 para eu poder encontrar o meu valor de y, o meu valor numérico de y. Então, novamente, eu vou no lugar do x, eu vou substituir por menos 1 para eu poder encontrar o valor numérico de y. Como que eu vou fazer isso? Y é igual. Quanto vale o x na primeira linha? Menos 1. Então, no lugar do x, eu vou substituir por esse primeiro valor dado, que é o menos 1. E eu continuo. Mais 1. Então, y é igual. Eu tenho 1, eu pago 1, quanto eu fico? Com 0. Então, qual foi o valor numérico que eu encontrei para y quando x é igual a menos 1? 0. Então, eu venho aqui e preencho a minha tabela. Faremos a mesma coisa, só que agora, quanto vale o nosso x? Vale 0. Vou fazer o mesmo procedimento. Y é igual. Vamos separar aqui para ficar bem visível. Y é igual a x mais 1. Lembrando que no lugar do x, eu vou substituir por 0. Agora, dessa vez, é o 0. Vai ficar y é igual a 0, substituir o 0, e os demais eu vou copiar igual, que no nosso caso é o mais 1.
aqui de vermelho, em vermelho para ficar mais fácil para vocês entenderem. 0 mais 1. Y é igual 0 mais 1, 1. Ou seja, achei o meu segundo Y. Venho na minha tabela e preencho, ó, 1. Agora, eu vou fazer a mesminha regra para a minha terceira linha. Quando está falando que vale o meu X? Vale 1. Então, vou copiar a minha função y igual a x mais 1. Lembrando que no lugar do x, eu vou substituir pelo valor numérico, que é o valor 1. Então, y é igual. No lugar do x, eu vou substituir por 1 mais 1. Fazendo a nossa conta, 1 mais 1, 2. Ou seja, encontrei o meu valor numérico de y, que no caso vale 2. E por último, quanto vale o meu x? 2. Então, vamos novamente. Vocês estão vendo que o processo de resolução é o mesmo. Estou copiando primeiro a minha função que foi dada, que no nosso caso é y igual a x mais 1. Em todos eles eu fiz o mesmo processo. Em seguida, no lugar do x, eu substituí pelo valor numérico do x, que é o 2. Então, vai ficar y é igual a 2, que foi o valor dado, mais 1. Então, y é igual a 2 mais 1, 3. Achei o meu terceiro valor, o meu quarto valor numérico para y. Achei o 3, venho aqui e preencho a minha tabela. Estou com a minha tabela completamente preenchida? Sim. Agora, nós vamos para a parte gráfica. Para nós construirmos o nosso gráfico, nós temos que ter um par ordenado. Então, vamos recordar rapidinho o que é um par ordenado. Par ordenado é o x e o y, quando eu tenho uma combinação de x com y. Então, lembrando que um par ordenado, sempre o primeiro número é x e o segundo é y. Por exemplo, eu tenho o número 2 e 4. É um par ordenado, é um par de números. O 2 é x e o y é 4. Agora, no nosso caso, nós construímos a nossa tabela e nós temos o par ordenado. Aqui é o par ordenado menos 1 e 0. Aqui nós temos o par ordenado 0 e 1. Na seguinte, nós temos o par ordenado 1 e 2. E por último, nós temos o par ordenado 2 e 3. O que vocês não podem confundir e também não podem esquecer que o par ordenado, ele é composto primeiro pelo x e segundo pelo y. Isso aqui muda, o primeiro pode ser y, o segundo pode ser x? Não, isso aqui não muda. Então, sempre no par ordenado, o primeiro é x e o segundo é y. Então, agora vamos ligar os nossos pontos. Aqui nós temos um plano cartesiano, onde nós temos a reta x, nós temos a reta y e já está numerada. Agora, nós vamos ligar os pontos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o menos 1 do x, olha, por isso que é importante saber o que é par ordenado. Primeiro, eu vou pegar na linha do x. Então, eu vou olhar na minha linha do x, vou esquecer o y. Na linha do x e vou encontrar o meu menos 1.
que está aqui. E eu vou ligar ele com o zero. Então, quando eu tenho um ponto e o zero, eu sempre marco o pontinho no número, que no nosso caso é o -1. Então, aqui está meu primeiro ponto, -1. Então, não esqueça, primeiro é o par ordenado XY. Segundo, quando eu tenho o número e o zero, eu sempre vou marcar o meu pontinho no número que está junto com ele, que no caso é o -1. Agora, vamos marcar o nosso segundo ponto, 0 e 1. Olha o que eu acabei de falar, 0 do x com 1 do y. Então, aonde eu vou marcar o meu ponto? No 1 do y. Então, agora eu já não vou mais olhar minha reta x. Agora, eu vou olhar minha reta y. Na minha reta y, aonde está o 1? Então, olhando, eu vou marcar aqui o meu pontinho 0 e 1. Depois, eu vou marcar o 1 do x, o 1 do x, ó, olhando a reta x, o 1 do x com o 2 do y. Então, o 2 do y tá aqui, o 1 tá aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ligar um com o outro. Ligando um com o outro, o nosso ponto vai ser aqui. Então, ligando, ó, o 1 do x com o 2 do y. Por último, eu vou olhar onde está o 2 do meu x, ó, sempre lembrando do par ordenado XY, que o primeiro número, ele está no x. Então, aonde está o meu 2? Está aqui, do x. E eu vou ligar ele até o 3 do y. Então, vamos lá, vamos ligar o 2 até o 3 do y. O 3 do y está aqui. Liguei, marco o meu ponto. Então, olha, o 2 do x e o 3 do y. Ligo e faço uma união dos dois. E aonde eles se encontram, eu marco o meu ponto. Depois que eu já marquei os 4 pontos, eu vou traçar a minha reta. Vou ligar os 4 pontos, ou seja, vou traçar a minha reta. Então, a representação gráfica da função y é igual a x mais 1, ficou essa reta vermelha. O que nós podemos definir, então, para finalizar? Sempre que nós temos uma função do primeiro grau, o nosso gráfico sempre será uma reta. Então, sempre que nós tivermos uma função do primeiro grau, o que é a função do primeiro grau? Quando o x está elevado a 1. Isso é uma função do primeiro grau. Então, sempre que o nosso gráfico de uma função do primeiro grau, ela sempre vai ser uma reta.